Bom, pessoal, chegamos aqui então à conclusão da nossa temporada. Vocês acompanharam nessa última série de vídeos eu refatorando um programa bem antigo que foi publicado lá no ABAP 101. Era aquele meu relatório de pedidos, onde apliquei aí uma série de conceitos que eu vim estudando e nos quais eu chamei de orientação a objeto 2.0. Creio ter conseguido mostrar para vocês quais as vantagens desse novo modelo. Lembrando que orientação 2.0, que eu chamei de orientação 2.0, não é um novo framework, não é nenhum novo produto da SAP ou nenhum tipo de biblioteca JavaScript, por exemplo. Não. É apenas uma outra maneira, uma nova maneira que eu descobri de resolver problemas, de fazer a minha modelagem dos meus programas orientados a objetos. Ou seja, claro que não é nada novo também esses conceitos. São conceitos aí bastante antigos. Então você poderia falar, mas eu já uso padrões e projetos, por exemplo, nos meus projetos, nos meus programas, eu já uso Solid, eu já uso Clean Code, etc, etc. Legal, bacana. Então quer dizer que você já está usando a orientação 2.0, a orientação a objetos 2.0. Mas eu aposto que tem um monte de outros programadores por aí que estão fazendo a orientação a objetos ainda da maneira como eu costumava fazer. A orientação a objetos usando uma abstração baseado em classes concretas. Nada errado com isso, mas de acordo com a minha experiência, o que eu pude perceber é que esse tipo de abstração baseado em classes concretas faz com que você acabe caindo em sinucas de bico que muitas vezes são praticamente impossíveis de se resolver. Eu tenho usado bastante essa orientação a objetos 2.0 em projetos. Inclusive, a gente está refatorando um programa inteirinho usando esses conceitos lá na firma. Felizmente, eu não posso mostrar aqui para vocês esse programa, porque o programa ele é protegido pelas leis de copyright da firma. Então, eu não posso abrir e mostrar o código para vocês. Mas eu posso afirmar que é bastante complexo. A gente está falando aí aproximadamente de 90 cenários, ok? Então, por exemplo, nós partimos de uma modelagem onde tinha uma, duas, três classes e hoje a gente está com mais de 30 classes. Mas não porque a gente gosta de criar classes, mas porque as responsabilidades estão começando a ser distribuídas a cada uma das classes. Claro, a gente está aprendendo ainda bastante, a gente tem refatorado bastante. E lembrando que tudo isso nasceu da nossa vontade de usar, por exemplo, testes automatizados. Um dos cursos da OpenSAP, que é Escrevendo os Códigos Testáveis, ele aborda justamente esse ponto. Não adianta nada você querer usar testes automatizados, fazer TDD, se você não está escrevendo um código que está preparado para isso. Então essa foi a nossa refatoração lá na firma que deu origem a esses vídeos aqui. Então hoje eu acredito que o uso da orientação objeto 2.0 vai te ajudar e muito a você programar utilizando as práticas de TDD. Uma discussão que eu já abandonei há muito tempo foi se a orientação objeto serve ou não para o ABAP. Sempre foi um sonoro, é claro, não vou mais discutir sobre isso. Mas eu sempre ficava pensando, sempre uma coisa que me incomodou era, por exemplo, e programas do tipo relatório, como modelar esse tipo de coisa? Numa modelagem baseada em abstração concreta, sempre acabava caindo naquele velho problema, naquela velha solução. Ei, vamos criar ali uma classe Z, CL, underscore, nome do relatório e colocar o relatório ali dentro. Mas aquilo para mim não fazia menor sentido, porque aquilo ali, na verdade, é uma falsa orientação a objeto, é uma programação procedural usando a sintaxe de ABAP Objects, ABAP orientado a objetos. Mas, com o uso da orientação a objetos 2.0, isso daí abriu um novo leque de possibilidades, abriu um novo mundo em termos de abstração para mim. Veja aqui esse caso aqui. É a primeira vez que eu estou publicando isso, essa é a minha ideia, tá? É uma ideia bem incipiente, ela começou a brotar enquanto eu estava, por exemplo, aplicando o strategy várias vezes, eu acabei pensando nisso. Então, ao invés de eu ter uma classe chamada ZCL Report, eu teria assim uma classe Report, que é na verdade aquilo que eu estou querendo resolver com aquele relatório, mas as regras e negócios estão lá distribuídas em uma série de strategies. Então, por exemplo, as minhas business rules, os acessos ao banco de dados,
Tudo isso fica colocado dentro de... em classes aplicando o Strategy. Então, dessa maneira, por exemplo, fica muito fácil eu abstrair a parte de seleção de dados. Então, por exemplo, os dados vêm de um banco de dados ou podem vir aqui, por exemplo, de um mocker, né? Os dados falsos, para eu poder fazer, por exemplo, a parte de testes unitários. Eu posso, por exemplo, fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui na refatoração do relatório de pedidos, usando um display LV, ou salvar os dados em um arquivo, por exemplo, um arquivo TXT. É uma solução bastante comum aí dentro de vários projetos. Sempre tem um programa que precisa salvar um LV para um legado, salvar um arquivo texto para um legado, alguma coisa assim. E as regras de negócio, tá? De novo, se você perguntar, Furlan, mas eu preciso aplicar isso para esse tal caso, como é que faz? Eu não sei, não é uma bala de prata, é apenas uma proposição, né, uma hipótese que eu tenho, que eu estou começando a querer aplicar com mais frequência dentro dos programas que eu estou trabalhando lá na firma ou mesmo aqui nos vídeos. Então esse daqui é um padrão de projeto que eu nomeei, padrão de projeto para relatórios em ABAP. O que eu acabei de mostrar aqui foi apenas um modelo conceitual, ainda preciso refinar bastante, eu não sei nem se isso daqui dá certo ou não. Mas é somente para vocês verem como que a orientação objeto ela abre outras possibilidades de abstração, de modelagem, que antes com a abstração concreta você não conseguiria fazer. Por isso que eu digo que vale muito a pena investir tempo nisso, tá? Eu já faz um bom tempo que eu venho estudando, porque assim, os conceitos parecem simples, mas na verdade, quando você começa a pensar na abstração concreta, fica muito difícil nessa abstração comportamental da orientação 2.0. Você muitas vezes acaba se pegando, por exemplo, criando uma classe para representar alguma coisa concreta, quando na verdade a gente precisa criar a classe para representar um comportamento. Mais uma vez eu quero deixar aqui o meu agradecimento, por exemplo, a diversos textos que eu li, diversas referências, mas principalmente do Eric Carvalho, do blog Bar8. Ele começou a escrever sobre a correta orientação a objeto. Foi dele que eu comecei a ter, por incrível que pareça, os primeiros contatos com o Solid e essa abstração baseada em comportamento. Claro que eu não fiquei só no texto dele, fui pesquisar outras coisas também. Mas eu deixo aí para vocês em cada um dos posts, em cada um dos vídeos, os links referentes aos textos do Eric. Recomendo bastante, vou deixar também outros textos aí que eu venho guardando para que vocês possam fazer esse estudo, né, dessa orientação objeto 2.0, ou como o Eric mesmo diz nos textos dele, a orientação objeto para maiores de 18 anos. Então com isso fechamos aqui mais essa temporada, refatorando o relatório de pedidos de compra usando a orientação objetos 2.0. Olha só, na última frase eu consegui finalmente definir o título da minha temporada. Legal, então com isso fechamos aí mais uma temporada, a temporada onde eu fiz a refatoração do relatório de pedidos de compra usando a orientação 2.0. Espero aí que vocês tenham gostado e encontro vocês na nossa próxima temporada. Um abraço e até lá!